Muito bem, senhores. Continuando, então, no bloco passado eu falava acerca da natureza jurídica da não recepção. Então, se você for questionado numa prova oral para delegado da natureza jurídica da não recepção, você tem de enfrentar esse tema sob duas óticas. Há quem entenda que a não recepção tem natureza jurídica de revogação, há quem entenda que a não recepção tem natureza jurídica de inconstitucionalidade superveniente. Então, citei o exemplo de uma norma de 2014 que revoga uma lei anterior de 2000. Ora, se eu trabalhar com a ideia de revogação, uma lei do ano de 2000 é revogada por uma lei de 2014. Mas eu poderia também pensar no seguinte, ó. Imagine uma lei de 86. Essa lei de 86, ela é incompatível com a Constituição de 88. Então, Constituição Federal de 88. E aqui eu tenho uma lei de 86. O Supremo pegou esse caso aqui e disse que esse caso se tratava de revogação. Só que a crítica que a doutrina vai dizer é o seguinte: as razões que levaram o Supremo a dizer que se tratava de revogação, não de inconstitucionalidade superveniente, não são razões 100% aceitáveis. Qual é a primeira crítica aqui? Vamos lá. Quando eu chamo de revogação, essa lei de 88, ela vigorou, ela tinha vigência até a Constituição de 88. Muito bem. Nós vimos que na inconstitucionalidade superveniente, quando elas fossem, se essa norma fosse declarada inconstitucional, 88 a Constituição entrou em vigor, a lei é de 86. Vamos imaginar que no ADIM, vamos na ADIM, isso aqui o Supremo viu na ADIM número 2, isso tenha ocorrido no ano de 1990. Em 90, na ADIM número 2, o Supremo disse: a lei de 86 é inconstitucional. Se ele dissesse isso, nós vimos no bloco passado que no que tange a inconstitucionalidade superveniente, o efeito ou a inconstitucionalidade, o efeito é retroativo, o efeito é ex tunc. Então ele retroage até a data da promulgação daquela norma. Então essa DIN, a decisão da DIN, teria que retroagir até 86. Só que essa DIN não poderia retroagir até 86, ela só poderia retroagir até 88. Então o primeiro argumento que o Supremo usou nessa DIN número 2 para esta hipótese não se tratar de inconstitucionalidade superveniente, sim de revogação, é porque se fosse inconstitucionalidade superveniente, teria que retroagir até 86, mas não poderia retroagir até 86, porque de 86 a 88 a lei foi válida. A lei foi válida. Então esse é um primeiro argumento que o Supremo usou nesse julgado, uma lei de 86 que violou a Constituição de 88 e que o Supremo entendeu que seria então revogada e não declarada inconstitucional supervenientemente, porque se fosse matéria de declaração de inconstitucionalidade, a decisão na ADIM deveria retroagir até 86, ter efeito ex tunc, e não poderia, só poderia retroagir até 88, considerando que a lei de 86 e 88 ela foi válida. Só que esse argumento a doutrina critica dizendo o seguinte: ora, por si só, esse argumento não pode prosperar, porque a gente sabe que no controle de constitucionalidade, a gente vai estudar isso mais à frente, existe a possibilidade de você ponderar, de você modular, melhor dizendo, de você modular os efeitos da decisão. Então eu poderia dizer que é uma inconstitucionalidade superveniente que passaria a incidir a partir de 88, não precisando retroagir até 86. Porque no próprio tema de controle de constitucionalidade, a gente vai ver que o efeito da declaração de inconstitucionalidade de uma ação de controle concentrado através de uma DIN, em regra, é retroativo, sim, ex tunc. Mas o tribunal, por preservação do princípio da segurança jurídica, poderia dizer que essa inconstitucionalidade começaria a vigorar a partir de um momento futuro. Ou seja, a modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade em ADIM. Então, por essa razão, por si só, isso não poderia prosperar. Um segundo argumento que o tribunal usou foi o seguinte, melhor dizendo, uma outra crítica que a doutrina faz é a seguinte: quando o Supremo importou essa natureza jurídica de revogação e não de inconstitucionalidade superveniente, o fez citando tribunais estrangeiros. Determinados tribunais estrangeiros, quando enfrentaram a mesma matéria, disseram que era revogação. Por quê? Porque naqueles países
O controle de constitucionalidade era um controle de constitucionalidade única e exclusivamente concentrado. E se era única e exclusivamente concentrado, os juízes de primeiro grau não poderiam jamais examinar essa compatibilidade, porque seria concentrado na Corte Constitucional. Então entenderam que seria melhor tribunais internacionais dizer, países que analisaram essa situação, dizer que se trataria de revogação, porque se tratando de revogação, qualquer juiz poderia negar a aplicabilidade daquela lei anterior à Constituição daquele país. Se dissesse, volto a dizer, que seria matéria de inconstitucionalidade superveniente, como naqueles países só haveria controle concentrado de constitucionalidade e não haveria o controle difuso, não poderia qualquer tribunal ou juiz declarar aquela inconstitucionalidade ou negar a aplicação daquela lei, porque o controle seria concentrado. Só que no Brasil nunca foi assim, ou pelo menos naquele momento, em 88, não era assim. Porque em 88 o Brasil já era adepto ao controle difuso de constitucionalidade. Então, ainda que se dissesse que seria matéria de inconstitucionalidade, qualquer tribunal ou juiz poderia dizer que aquela norma de 86 não seria aplicada por incompatibilidade material com a Constituição de 88, numa hipótese de controle difuso de constitucionalidade, porque a gente sabe que nosso modelo, a gente vai estudar isso mais à frente, mas o nosso modelo é um modelo híbrido. Nós temos tanto controle difuso como controle concentrado de constitucionalidade. Então, senhores, a doutrina vai dizer o seguinte, ó. Então, olha esse exemplo aqui. Uma lei de 86, que foi que chegou ao Supremo, né? Uma lei de 86 que contraria a Constituição de 88. Ela não será recepcionada, é a pergunta, por revogação ou por inconstitucionalidade superveniente? O STF tratou como revogação esse tema na ADIM número 2. O elemento fundamental, como eu disse, para chegar a essa conclusão, foram os efeitos, dizendo que a decisão somente retroagiria até a Constituição de 88 e não até 86, que seria o efeito se o Supremo entendesse pela inconstitucionalidade superveniente, já que na inconstitucionalidade o efeito em regra é ex tunc. Mas esse argumento, já rebati, né? Já que de 86 a 88 a lei era perfeita. Ou seja, se fosse declarada a inconstitucionalidade, deviam seus efeitos retroagirem indeterminadamente, atingindo o momento em que a lei não era viciada de fundamento. Esse raciocínio do Supremo, qual é a crítica que a doutrina faz? Já citei, repetindo. Ele não prospera. Por quê? Sabemos que no controle de constitucionalidade eu posso ter modulação dos efeitos da decisão. Então, na tela, a doutrina, cito aqui o Daniel Sarmento mais uma vez, critica muito esse raciocínio apontado. Qual é a crítica? Primeira crítica, são 3 críticas para você falar numa prova aberta discursiva. O fato de haver retroatividade limitada não afasta a inconstitucionalidade, vez que há a possibilidade de modulação dos efeitos dessa. Então, a tese da revogação seria espancada por esse primeiro argumento. 2. A Constituição não prevalece sobre a lei por ser posterior. E eu vi isso aqui, ó. Ora, a Constituição, nesse caso, vence a batalha não porque ela é superior, não porque ela é posterior à lei de 86. Ela vence a batalha não pelo critério cronológico. Ela vence a suposta batalha pelo critério hierárquico. E o critério hierárquico, como nós vimos no bloco passado e nessa tabela aqui, o critério hierárquico é típico da inconstitucionalidade. Então, o Supremo, quando diz que é revogação, ele estaria implicitamente dizendo que, sendo revogação, a revogação vence a batalha, aquela que é posterior. Na revogação é o critério cronológico, na inconstitucionalidade é o critério hierárquico. Segunda crítica que a doutrina faz na tela. Então a Constituição não prevalece sobre a lei por ser posterior, mas sim por ser de maior hierarquia. Logo, a discussão se dá no plano da validade, na tela. Se dá no plano da validade, é inconstitucionalidade. Não se dá no plano da existência. No plano da existência, a norma deixa de existir, sim, mas não porque ela é ilegal. Vê se percebe isso. Então, aqui, disse o Supremo, deveria ser inconstitucionalidade. Diz a doutrina criticando, deveria ser inconstitucionalidade. Então, voltando para cá. E o terceiro argumento, que eu citei, né? Os precedentes internacionais que foram citados nessa ADIM número 2 aqui, que o Supremo trouxe, diziam ser revogação por serem realidades em que só existia controle concentrado. Queriam eles que os tribunais pudessem também fazer esse controle.
e ampliar o controle. Por isso, a conclusão pela revogação. Só que esse argumento não precisaria ser adotado no Brasil. Por quê? Porque no Brasil o controle é difuso, não havendo tal necessidade. É um único caso, é um caso de importação mal feita da jurisprudência estrangeira. Pode voltar para mim. Então, senhores, voltando para a gente fechar essa linha de argumentação aqui. Quando eu penso na não recepção material, pergunta da prova, candidato, isso é matéria de revogação ou é matéria de inconstitucionalidade superveniente? O Supremo não acatou a tese da inconstitucionalidade superveniente. O Supremo acatou a tese da revogação. Mas só que isso é criticado pela doutrina. Revogação, o Supremo adota porque não poderia retroagir a data da lei que está sendo examinada em 86. Só que isso não seria necessariamente preciso, porque a gente sabe que há o Instituto da Modulação de Efeitos. 2. A Constituição vence a batalha não porque ela é posterior à lei de 86, mas porque ela é hierarquicamente superior. E 3. Nos modelos comparados citados na ADIM número 2, isso se deu em virtude daqueles estados não adotarem o modelo difuso de controle. Então, para que qualquer juiz ou tribunal naqueles estados pudessem apreciar, disseram que seria revogação. Importamos, então, equivocadamente o modelo estrangeiro, que não precisaria ser adotado aqui, porque o Brasil adota o modelo difuso de controle de constitucionalidade juntamente com o modelo concentrado. Nosso modelo é híbrido, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Tudo bem? Então, numa prova aberta, você tem que falar, obviamente, dessas duas teses. O que o Supremo fez, por que razão o Supremo assim agiu e quais são as críticas a essa manifestação do Supremo. Muito bem, senhores. Bom, então vamos lá. Na tela, poder constituinte, como eu tinha dito, né? É aquele poder ao qual incumbe criar, recriar, fundar, refundar a ordem jurídica, elaborar, assim como reformar, alterar, complementar uma Constituição. E esse poder constituinte, né, ele pode ser o originário, como nós estamos estudando, e o derivado. É um poder extraordinário. Nós vimos em blocos passados que, na verdade, trata-se de o poder constituinte é uma potência e não uma competência. Sendo uma potência, é um poder político, não é um poder jurídico, que surge em um momento extraordinário, visando romper com a ordem e estabelecer uma nova ordem constitucional. Surge no movimento do constitucionalismo no século XVIII, nas eras das constituições escritas, e vimos que o grande modelo é o francês, né? Vimos que na Inglaterra esse modelo, essa tese do poder constituinte, ela não se aplica fortemente pelas razões já expostas. O principal autor também, já vimos, é o abade Emmanuel Sieyès, com o livro O que é o Terceiro Estado, que tratou sobre as bases da teoria do poder constituinte. Ele precisava, eu já falei isso, de uma teoria política para justificar aquele rompimento abrupto que ocorreu na França no século XVIII, contestando o modelo anterior que era o absolutismo. Já falamos isso. Características. Acabamos de examinar a característica da inicialidade. O poder constituinte ele é inicial. Só que alguns autores vão falar em 3 características: inicial, ilimitado e incondicionado, para o poder constituinte originário. Outros autores vão dizer que ele é inicial, autônomo, limitado, incondicionado e permanente. Então, o que seria essa primeira característica? A inicialidade. Segunda característica, ele é um poder autônomo. Por que ele é um poder autônomo? Joga na tela. Porque ele fixa os termos em que a Constituição será estabelecida e qual o direito deve ser implantado. Então, há uma autonomia no momento que ele tem liberdade para fixar em que termos essa Constituição será estabelecida e qual o direito deve ser implantado naquele ordenamento. Terceira característica, ele é ilimitado. E aí a pergunta é, quando falamos que o poder constituinte é ilimitado, há uma controvérsia na doutrina aqui. Porque nós precisamos, então, conhecer 3 teorias. Essa ideia de ilimitação para a corrente positivista, juiz-positivismo, uma segunda tese para o juiz-naturalismo e a terceira tese para uma corrente sociológica. Então vamos lá.
Essa ideia de ilimitação do poder constituinte originário, ela não prospera 100% para os justnaturalistas. Então aqui, ó, uma primeira corrente, a corrente justnaturalista, defende que o poder constituinte originário é limitado. E ele é limitado pelo quê? O que teria acima para a corrente justnaturalista? O que teria acima do poder constituinte originário? Teria, senhores, o chamado direito natural. Teria o chamado direito natural. Ora, que seriam normas postas, não escritas. São valores morais, são conceitos fundamentais de justiça, que não precisam estar escritos em local algum, que vem da própria existência humana. Então, é oriundo daquilo que se chama de justnaturalismo. Então, o justnaturalismo, para a corrente justnaturalista, o poder constituinte originário, ele não seria ilimitado. Agora não, por que ele não seria ilimitado? Porque haveria valores não escritos que não precisariam estar positivados em lugar algum, mas são conceitos ideais, conceitos morais de justiça, que estariam acima de qualquer norma posta. Então o poder constituinte originário, por mais que ele seja uma potência, ele não é ilimitado, ele não poderia tudo. Isso é a corrente justnaturalista. Já para uma segunda corrente na tela, a corrente justpositivista, ou para o positivismo, defende que o poder constituinte originário é soberano. Ele encontra seu fundamento onde? Na soberania popular. Na soberania popular. E a soberania popular não guarda limites com o direito positivo anterior. Então a corrente justpositivista vai dizer que o poder constituinte originário ele é ilimitado. É bem verdade que mesmo os positivistas já reconhecem em determinadas circunstâncias princípio da vedação retrocesso, que não admitiria qualquer tipo de mudança e se aproximaria aqui de valores justnaturalistas. Então, mesmo que a partir da Constituição de 88 se manifestasse novamente o poder constituinte originário, seria inadmissível, por exemplo, se estabelecer a tortura como meio de prova que violasse a dignidade da pessoa humana. Então há estágios de evolução daquela sociedade, estágios de evolução moral, estágios de critérios de justiça que não podem retroagir, sob pena de aquela sociedade involuir. Então mesmo os positivistas reconhecem que em determinados pontos, pela teoria ou princípio da vedação retrocesso, eu não poderia admitir determinadas práticas, como por exemplo, práticas violadoras dos direitos humanos, como a tortura. Tudo bem? Mas para os positivistas, o poder constituinte originário seria ilimitado juridicamente. Ele seria, então, ilimitado juridicamente. Haveria uma ilimitação, seria ilimitado no plano jurídico. Ele seria ilimitado no plano jurídico pela teoria positivista. Entretanto, há uma terceira corrente na sua tela, terceira corrente, que é a corrente sociológica. Ela vai defender que o poder constituinte originário é ilimitado pelo direito positivo anterior, considerando que fará uma nova constituição a partir dele. Porém, não é absoluto e terá limites internos, limites oriundos da própria sociedade que o faz surgir, e limites externos, em princípios de direitos internacionais, como vedação à tortura. Então essa terceira corrente, pode voltar para mim, é a chamada corrente sociológica. Corrente sociológica. Tudo bem? Tranquilo? Então, avançando aí. Algumas questões que eles podem perguntar, que os examinadores podem perguntar na banca, né? De constitucional ainda sobre esse tema poder constituinte. Norma constitucional originária pode suprimir direitos adquiridos? Então, se o poder constituinte, essa ideia de ilimitação, né, dentro dessa perspectiva, uma norma constitucional originária, ela pode suprimir um direito adquirido à luz do ordenamento anterior?
Aqui, senhores, temos que fazer a seguinte observação. Primeiramente, a Constituição de 88, ela assegura o direito adquirido. Se você for ao artigo 5º, inciso 36 da Carta Constitucional, ela diz que a nova lei não retroagirá para atingir a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Então não há como negar que o poder constituinte originário, quando se manifestou em 88, ele prevaleceu, ele privilegiou, ele homenageou o direito adquirido, ok? Então, seria, no mínimo, um contrassenso imaginar que o poder constituinte originário vai homenagear o direito adquirido e não vai respeitá-lo. Então, o que a doutrina vai dizer? Que, em tese, o poder constituinte originário, ele pode sim suprimir direito adquirido, mas deve fazê-lo de forma expressa. Se não fizer de forma expressa, preserva-se o direito adquirido. Então, vou repetir. O que a doutrina vai dizer é que o poder constituinte originário, ele assegurou o direito adquirido na própria Constituição 88, artigo 5º e 36. Então, ele o homenageou. Ele não desconsidera o direito adquirido. Mas o poder constituinte originário é ilimitado. Ele poderia, sim, superar um direito adquirido, mas desde que o faça expressamente. Se ele não o fizer expressamente, o direito adquirido deve ser preservado. Então, joga na tela. O entendimento majoritário na doutrina e no STF é de que, embora não se presuma a supressão de direitos adquiridos, o que significa dizer não se presuma a supressão? Significa dizer que a supressão ela pode ocorrer, mas deve ser expressa. Eu não posso presumir. Então, embora não se presuma a supressão, se o constituinte fizer de maneira expressa, de maneira válida, ele poderá de maneira válida ser suprimido. Então, o que está sendo dito aqui nesse slide é o seguinte, como eu acabei de dizer, o poder constituinte homenageou o direito adquirido. Para que eu possa suprimi-lo, o poder constituinte originário é limitado, eu posso fazê-lo, mas desde que o faça de forma expressa. Quer um exemplo? O próprio artigo 17 do ADCT. O artigo 17 do ADCT traz um exemplo muito claro sobre esse tema. Olha o que vai dizer o artigo 17 do ADCT. Os vencimentos, estou aqui na Constituição Federal de 88, no ato de disposições constitucionais transitórias. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria, que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição de 88, serão imediatamente reduzidos, porque vão suplantar o teto que está no artigo 37 da Constituição, inciso 11. O 37, inciso 11, traz o teto remuneratório. Então, aqueles valores recebidos a título de remuneração, vencimento e vantagem que estejam acima desse teto deverão ser imediatamente diminuídos, reduzidos aos limites estabelecidos pela Constituição, chamado de teto remuneratório, 37.11. Não se admitindo, sublinho agora, não se admitindo, nesse caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o artigo 17 traz um argumento que colabora com o que eu acabei de dizer. O que diz a doutrina. Então, o poder constituinte originário, ele não está limitado por direito adquirido. Só que o direito adquirido é consagrado na Constituição. Eu posso, pelo poder constituinte originário, expurgar direito adquirido, mas desde que isso seja feito de forma expressa, como fez o artigo 17 do ADCT. Direito adquirido não pode ser extirpado por forma de presunção. Ele só pode ser extirpado expressamente. Então, a pergunta seca em prova para delegado. O poder constituinte originário tem a característica da limitação. Deve respeitar direito adquirido? Pode não respeitar direito adquirido? Pode interromper? Pode superar? Pode expurgar o direito adquirido? Pode. Desde que o faça de forma expressa, conforme fez o artigo 17 do ADCT. Se não fizer de forma expressa, permanece o direito adquirido, porque seria um contrassenso, na medida que o próprio poder constituinte originário vai homenagear o direito adquirido no artigo 5º, inciso 36. Tudo bem? Bom, e aí, senhores, já terminando esse bloco, começando já indo para o final do bloco, para a gente terminar esse bloco, teoria da desconstitucionalização. O que eu posso entender por teoria da desconstitucionalização de Pontes de Miranda? Ele vai dizer o seguinte: normas que estivessem na Constituição
anterior, que fossem materialmente compatíveis com a nova Constituição. Então eu tenho a Constituição, a emenda constitucional número 1 de 69, que para alguns tem natureza jurídica de Constituição, a de 67, para aqueles que não reconhecem a de 69. Uma dessas duas Constituições, eu tenho normas que são compatíveis com a Constituição de 88 no plano material. Pela teoria da desconstitucionalização, essas normas ingressariam no novo ordenamento jurídico com o status de lei infraconstitucional. Essa é a teoria de Pontes de Miranda, chamada de teoria ou tese da desconstitucionalização. Eram normas que na Constituição de 67 não violavam a Constituição de 88 materialmente, seriam então recepcionadas e ingressariam no ordenamento jurídico não com status de norma constitucional mas sim com status de norma infraconstitucional. Essa tese no Brasil é minoritária, essa tese não foi acatada pelo Supremo, porque o Supremo, como disse, adotou a tese da revogação em bloco. O Supremo adotou a tese da revogação em bloco. O que significa a tese da revogação em bloco? Que a nova Constituição tem o condão de revogar em bloco a Constituição anterior. E pela tese da desconstitucionalização, as normas da Constituição de 67, que fossem compatíveis com a Constituição de 88, materialmente seriam recepcionadas com o status de norma infraconstitucional. Na tela. Então, Pontes de Miranda. As normas da Constituição anterior, 69 ou 67, que forem materialmente compatíveis com a nova Constituição, serão recebidas pela nova ordem constitucional, mas com o status de lei sublinha ordinária. Isso ocorre no Brasil? Qual é a relação entre a Constituição antiga e a nova? Essa é uma tese rejeitada no Brasil majoritariamente. Rejeitada. Então ela é minoritariamente, ela é aceita minoritariamente. A tese majoritária é a que sustenta que há uma, sublinha, revogação em bloco da Constituição anterior pelo advento da nova Constituição. Tudo bem? Então, se numa prova oral para delegado, segunda fase, ele perguntar sobre a tese da desconstitucionalização, você vai citar Pontes de Miranda, dizendo que isso é minoritário no Brasil, majoritariamente não se aceita. O que se adota no Brasil é a tese da revogação em bloco da Constituição anterior, e não da recepção das normas materialmente constitucionais da Constituição anterior com a nova Constituição, só que com status de lei infraconstitucional. Isso não é aceito majoritariamente na nossa Constituição. Tudo bem? Bom, e aí vem a pergunta, né? Qual é a relação entre emenda constitucional e norma constitucional originária? Deve haver alguma relação. Nós vamos começar, a partir do próximo bloco, a estudar o poder constituinte derivado. E dentro de poder constituinte derivado, nós vamos, obviamente, estudar a teoria da reforma constitucional, da revisão constitucional, das emendas constitucionais, da mutação constitucional. Então eu começo o próximo bloco analisando qual é essa relação, os limites materiais de alteração da Constituição, porque o poder constituinte derivado pode ser poder constituinte derivado reformador, que é o poder constituinte derivado de reforma ou de revisão, poder constituinte derivado decorrente, que é o poder que os estados possuem para promulgar as suas próprias constituições. Então no próximo bloco a gente começa a estudar o poder constituinte derivado com as suas variações. Tudo bem? Aguardo vocês lá. Um abraço, fiquem com Deus.